Se não beijar o meu inimigo mortal, morro. Para me manter vivo, estou constantemente a fazer de mestre da mudança de rosto. No momento, estamos a discutir ferozmente, no outro, estou a prender a Mariana e a beijá-la. No momento, estou a gozar e a dizer-lhe para se mandar, no outro, estou a puxá-la de volta e a forçar um beijo. Dia após dia, mais pontual do que a marcação de ponto para o trabalho. Os seus olhos estão cada vez mais estranhos. Só consigo fingir que sou um psicopata. Finalmente, um dia, o sistema grita na minha cabeça. Anfitrião. Beijar não é suficiente para me manter vivo. O céu está a cair. Mais um dia de vida. O lindo rosto da Mariana está perto do meu, os seus lábios vermelhos e inchados. Eu realmente luto para explicar o meu comportamento. Incapaz de mudar a mim próprio, tenho de mudar os outros. A Mariana está habituada. Está deitada de costas, com as bochechas ligeiramente curadas e a expressão inexpressiva. Levantei-me e dei 2 passos para trás, rindo. Acabei de esbarrar nela sem querer. Olha que confusão. A Mariana claramente não acreditou no meu disparate. Ela contraiu os lábios e sibilou. Senti-me um pouco culpada. Fiquei tão ansiosa que a deixei com a boca seca, o que me repreendeu. Mariana, por sua vez, riu-se e disse sarcasticamente, não fazes mais nada senão vir beijar-me todos os dias, certo? Fiquei ali, obrigando-me a manter a calma. Sistema, sacrifiquei-me tanto por ti. O sistema tranquilizou-me, não é culpa tua, só te amas demais. Desde que depende da língua da Mariana para sobreviver, perdi a capacidade de discutir com ela. Mariana levantou-se e ajeitou as roupas. Era pequena e de aspecto doce, mas também era muito agressiva. Com medo que ela me viesse bater, dei alguns passos para trás, aproximei-me silenciosamente da porta, toquei na maçaneta e pressionei-a delicadamente. Ela não se mexeu. Eu esqueci-me. Este é o quarto da Mariana. Que idiota! Como é que ela se deu ao trabalho de trancar a porta? A Mariana acabou de se arranjar e ficou ao lado da cama, encostada à parede, de braços cruzados, a olhar para mim. Eu ri-me. Queres correr outra vez? O sistema tremeu na minha cabeça. Anfitriã, tenho tanto medo. Que tal ajoelharmos-nos e pedirmos-lhe desculpa? Praguejei por dentro, covarde. Decidi ficar em silêncio. A Mariana riu baixinho. Ela caminhou lentamente até mim. Não vai dizer nada. Cerrei os dentes e falei com toda a minha força. Desculpe. Eu estava enganado. Eu não queria. Sabe como foi difícil para mim chegar até aqui? Einstein inventou a maçã. Newton disse uma vez que uma mesa de bilhar que caísse de uma árvore podia matar alguém. Mas quem diria que eu estaria aqui hoje? A pessoa a quem eu deveria estar mais grata é a si. Não consegui continuar porque a Mariana levantou a mão e fez-me cócegas delicadamente no queixo. A Mariana é absolutamente deslumbrante. Ela é realmente linda. Mas juro que não tenho segundas intenções com ela. Sempre a detestei, e é sempre mais pretensiosa do que eu. Mas o que fiz agora foi realmente desonesto. Mariana riu-se, prejudicou-me de mais do que uma maneira. 2. Se a melancolia fosse um dom, então eu seria excepcionalmente talentoso. Há 6 meses, fui atropelado por um carro que passou o sinal vermelho. Eu morri. Mas não completamente. Inesperadamente, adquiri um sistema. O sistema dizia-me que eu não estava destinado a morrer. Mas viver em determinadas condições exigia que eu dependesse da sorte da Mariana. Emprestar dinheiro. Tudo bem, mas a minha relação com a Mariana não era propriamente boa. Quando éramos pequenas, ela adorava seguir-me por aí. Naquela altura, o nosso relacionamento era tranquilo. À medida que fomos crescendo, a situação tornou-se ainda mais grave. Quando eu viajava, ela seguia-me de perto. Se eu usasse uma marca de roupa várias vezes, ela aparecia inevitavelmente no guarda-roupa dela no dia seguinte. Não importava em que aula de passatempo me inscrevia, via-a sempre lá no dia seguinte. Isso levou-a a fazer tudo o que eu sabia, e até coisas que eu não sabia, ela sabia. Isso afetou realmente a minha pretensão. Um dia, não aguentando mais, disse-lhe, sabes? A Dolly, a ovelha clonada, viveu apenas 6 anos. Ela encolheu os ombros, a sério. Mas ela é lembrada há décadas. A partir daí, a nossa rixa foi selada. Era difícil não nos encontrarmos no mesmo círculo e, quando isso acontecia, envolvíamos-nos sempre em discussões acesas e sarcasmos. Gradualmente, todos à nossa volta perceberam que não nos dávamos bem. Durante esse tempo, mesmo que alguém me dissesse que não gostava de mim, eu respondia educadamente, desculpe, tenho alguém de quem não gosto. Mas, como depende da Mariana para sobreviver, tenho-a visto com mais frequência. Todos os meus amigos pensavam que eu estava a conspirar contra a Mariana pessoalmente. Mesmo que eu explicasse que estava apenas a visitá-la, beijá-la, ninguém acreditava em mim. Alguns até alertaram a Mariana para ter cuidado. É isso que é o passa-palavra.
Sistema, do que se orgulha tanto. É realmente difícil manter a dignidade perante a vida. Nunca esquecerei a expressão da Mariana na primeira vez que a beijei. Nessa altura, eu era novato e ainda um pouco indisposto. Mariana entrou a correr do nada, com os olhos ligeiramente vermelhos, provavelmente de uma reunião, o fato despenteado. Instintivamente, revirei os olhos ao vê-la. Não sei se vi bem, mas ela pareceu aliviada. Ela olhou para mim várias vezes antes de começar a ajeitar as roupas. Está bem. Eu provoquei-a, preocupe-se consigo mesma. O que me pode acontecer? Sistema, ai. Eu congelei. Depois de Mariana terminar de se ajeitar, não disse mais nada e virou-se para ir embora. O sistema falou no momento perfeito, não desperdice a sua vida. Rápido e decisivo. 3. Fechei os olhos, estendi a mão e agarrei o braço da Mariana. Com um ligeiro empurrão, a Mariana flutuou na minha direção. Chegou a ficar na ponta dos pés, quase demasiado cooperativa. Ficou um pouco surpreendida, mas apenas curvou os lábios, então. Antes que ela pudesse terminar de falar, agarrei-lhe a nuca e pressionei-a com força. O toque dos meus lábios era quente e suave, completamente diferente do dela. Abri os olhos e vi os olhos da Mariana, ligeiramente voltados para cima, afiados e aparentemente sempre desafiantes, a regalarem-se um pouco, uma expressão de surpresa atordoada. Um sentimento inexplicável surgiu no meu coração. Eu queria destruir a tua máscara perfeita. Queria saber o que estava escondido por baixo dela. A Mariana não me empurrou. Ela devia estar mesmo confusa. A lei da conservação da confiança. Quando ela estava confusa, eu tornava-me confiante. Chupei-a com um desejo brincalhão. Instantaneamente, a pessoa à minha frente gelou. Assim que a porta da enfermaria se abriu, afastei-a, fingindo que nada tinha acontecido. Perante o olhar do médico, só conseguiu sair envergonhada, com as orelhas vermelhas. Nessa noite, no meio das nossas conversas diárias de ataques e provocações constantes, a Mariana, pela primeira vez, fez uma pergunta genuína e dúbia. Não respondi. No dia seguinte, fiquei de olho na sua companhia, beijei-a e fugi. No terceiro dia, fui apanhada. A Mariana perguntou se eu era doente mental. Eu disse, esta é a última vez. Achas-te beijável? No quarto dia, encostei a Mariana à parede. Ela agarrou o meu pescoço, os seus lindos olhos cheios de paciência. Lucas, se eu voltar a acreditar em ti, sou um cão. No quinto dia, ela enviou-me proativamente o endereço da sua viagem de negócios no dia seguinte. Isto continuou por 2 meses. 2 meses foi tempo suficiente para a Mariana acreditar que eu era mesmo doente mental. E tempo suficiente para ela aceitar os beijos diários e gentis. Não era só eu, as habilidades de beijo de Mariana estavam a tornar-se cada vez mais refinadas. Sobrevivi, mas viver exigiu sempre considerações mais complexas. Deitei-me no sofá, carrancuda, enquanto perguntava ao sistema. A nossa relação está tão má, e eu ainda a beijo à força todos os dias. Quando é que isto vai acabar? A voz do sistema parecia sem palavras. Chamas a isto um beijo forçado? Deixa lá, eu vou verificar. A voz do sistema fez uma pausa de 3 segundos antes de emitir um estrondo agudo e ensurdecedor. Anfitriã, acabamos. Este nível de contacto íntimo não é suficiente. Que raio? Vou precisar de dormir para continuar viva a partir de agora. Fiquei horrorizada e saltei do sofá. Podes muito bem matar-me. O sistema, fiel ao seu nome, acalmou rapidamente sem que a faca a esfaqueasse. Ela aconselhou-me, anfitriã, ainda não acabei. Dormir é mais conveniente e dura mais tempo. Basicamente, depois de dormir umas 10 vezes, já não terá de interagir com a Mariana. Fiz uma pausa. Por outras palavras, se dormisse, teria a hipótese de sobreviver verdadeiramente e sem restrições. Perguntei timidamente, está a falar de dormir com algo sexual ou... O sistema respondeu friamente, isto não é brincadeira de crianças. Com um vislumbre de esperança, perguntei finalmente ao sistema, pode dar-me tempo para me preparar mentalmente? Sistema, no máximo depois de amanhã. Ok, tudo bem. Sistema, és tão cruel. 4. Na manhã de sábado, a Mariana enviou-me uma mensagem. Morada. Vamos jantar juntos esta noite. Ainda falta um dia de vida, por isso terei de esperar mais um pouco. Não vou mimá-la hoje. Respondi, ocupada. Mariana. Mariana, alguma coisa. Inventei uma desculpa. Combinámos nadar hoje à noite. A Mariana demorou um bom tempo a responder com 2 palavras ambíguas, com sede. Percebi imediatamente o que ela queria dizer. Os meus punhos se fecharam. Quando aprendi a nadar, não sabia respirar, por isso bebia sempre muita água. Achava que escondia bem, ninguém se apercebia. Até o treinador me dizer para beber menos, ou seria cobrada por mais. Com a barriga cheia de água, os meus olhos vaguearam sem jeito. O meu olhar desviou-se para Mariana, que
que assistia ao concerto ali perto. Tinha acabado de regressar de uma volta, com os braços estendidos sobre a borda da piscina. As suas curvas eram belas e suaves, a sua pele tão pálida que brilhava. Revirei os olhos para ela. A Mariana não se importou minimamente. Com um sorriso provocador no rosto, ela disse: beba na água rasa, beba na água funda, e nadou para longe. A gargalhada do treinador ecoou por toda a piscina. Eu odiava-a. Houve inúmeros incidentes como este. Da infância à vida adulta, a Mariana assombra-me como um fantasma, quase sem deixar passar um único momento embaraçoso. Estou realmente irritado desta vez. Ainda não acabei com ela. Sistema, calma, chefe. O meu telefone tocou, uma mensagem a chegar. Agarrei-o com toda a força, pronto para lutar. Sem beijo, sem hipótese. Sistema, o que devo fazer? Sorri friamente, peguei no telefone e respondi. Olha para ti, eu só estava a brincar, e tu estás a levar isto tão a sério. Sorriso falso com o rosto ferido. JPG. O sistema riu sem piedade. 5. Eu recuperei o juízo. Estou a perder o juízo. Vou começar a perseguir a Mariana. Não posso simplesmente pedir a alguém para dormir comigo sem motivo. Ora, aqui está o problema. Como posso chegar à Mariana num dia? Além disso, existe um grande obstáculo para a perseguir. Dizem que a Mariana tem um amante que não pode reclamar. Ando a perguntar por aí há muito tempo, mas não consegui descobrir quem é esta pessoa. Sistema, quem te disse isso? Eu disse-te. Na faculdade, a carta de amor da Mariana ficou presa no meu livro, sem querer. Por coincidência, entreguei-lhe uma carta de desafio. Ela detalhava os seus anos de delitos e a minha condenação a ela. Mariana riu-se alto da carta de desafio: és mesmo aluna do ensino básico. Segurei-lhe a carta e ameacei: e você, sua apaixonada? Mariana. Nunca imaginarias. Reconheci a tua letra no momento em que a viste. Se me desafiares de novo, tornarei esta carta pública e farei com que percas a reputação para sempre. Mariana. Desde então, Mariana raramente recorria aos seus truques sujos. Mais tarde, perguntei a quem se dirigia a carta. Ela olhou para mim com indiferença e disse: não se preocupe com isso. Pela sua expressão, percebi sem que ela precisasse de dizer nada. A sua confissão foi rejeitada. Agora sentia-se envergonhada. Como não se sentir envergonhada quando escreveu versos tão piegas numa carta de amor como no dia em que compreendi os teus sentimentos, não consegui dormir a noite toda e, infelizmente, o amor não é poesia, só posso hesitar em exprimi-lo. Lamentei-me ao sistema, ainda bem que ela foi rejeitada, senão como viveria se ela tivesse um namorado? Sistema, não vou comentar as suas especulações. Conte-lhe pessoalmente a outra metade, e garanto-lhe que o seu plano será imediatamente concretizado. No dia seguinte, cheguei a horas. A Mariana chegou mais tarde do que eu. Quando chegou, uma jovem pediu o meu contacto. Mariana sentou-se, com a expressão calma, e voltou a sorrir. Como devo dizer? Era um sorriso perigoso. A rapariga estremeceu e rapidamente pediu desculpa: desculpa, irmão. Não sabia que tinhas namorada. Sem esperar pela minha resposta, ela foi-se embora sem parar. Suspirei lentamente. O sorriso de Mariana tornou-se ainda mais amargo. O quê? Que pena. Neguei com a cabeça. Proíbo qualquer rapariga de falar comigo agora. Mariana fez uma pausa, folheando o menu com indiferença. Passado um momento, perguntou com indiferença: porquê? Porque pensa bem. Eu tenho um QI elevado e bom gosto. As raparigas mais novas são, geralmente, mais inocentes. Se ela nunca teve uma relação antes, e falar comigo durante alguns minutos, e eu for misterioso, ela pode apaixonar-se por mim em 2 ou 3 dias. O que faria eu então? O que faria eu então? A Mariana fechou o menu, fechou os olhos e disse: cala-te. 6. Estava completamente distraído durante a refeição. Depois do jantar, a Mariana levou-me a passear à beira do lago. Com medo que ela me empurrasse, corri para caminhar para o exterior. Depois de caminhar apenas alguns minutos, a Mariana parou de repente e olhou para mim. Ainda não se beija. Estava a pensar dar os próximos passos quando a ouvi perguntar, e respondi casualmente, tão ansiosa. Sim. A resposta da Mariana foi tão suave que desapareceu no vento no momento em que saiu da minha boca. Não tinha certeza se tinha ouvido direito. Olhei para cima. Sob a luz tenue da rua, os olhos de Mariana brilhavam ainda mais, a sua expressão tão indiferente como sempre. Mas aquelas pupilas escuras continham um véu mais profundo do que a sua aparente calma. De repente, um pensamento passou-me pela mente. Você gosta de mim? Quem beijaria a sua inimiga mortal durante 2 meses se não gostasse? O pensamento tornou-se mais forte, e quase o larguei. Mariana ergueu ligeiramente uma sobrancelha. Irmã.
Uma voz masculina interrompeu-me. A 4 ou 5 metros de distância, um homem acenou surpreendido. É você mesmo. Tiago estava bem vestido, o cabelo meticulosamente penteado e as suas feições eram bonitas. Não disse mais nada. Mariana não fez mais perguntas, mas acenou descontraidamente a Tiago. O Tiago aproximou-se alguns passos e, quando voltou a olhar para mim, o seu sorriso desapareceu consideravelmente. Irmão, também estás aqui. O Tiago é meu meio-irmão. De alguma forma, um grupo de 2 pessoas tornou-se um grupo de 3. Tiago tagarelava, recordando com Mariana. Ouvia em silêncio. De repente, o Tiago disse-me, irmão, há séculos que não vejo a irmã Mariana. Importas-te que eu fale mais com ela? Resiste a revirar os olhos. Se bem me lembro, o Tiago e eu não nos víamos há 6 meses. A Mariana também se virou para me olhar. Encolhi os ombros, claro que não. O sistema disse, isto faz-te parecer redundante. Precisas mesmo de dizer isso, droga. O sistema disse, és tão grosseiro. Eu já nem vou falar contigo. Irmã Mariana, lembra-se de quando andávamos na faculdade? Perguntou Tiago. O Tiago era um ano mais novo que eu e a Mariana, por isso era considerado um caloiro. Entrei no clube em que estavas especificamente. Lembro-me que ambos fizemos uma viagem de escalada. Os olhos de Tiago brilharam e inclinou a cabeça para Mariana em busca de confirmação. Não é? Estou a lembrar-me corretamente. A Mariana cantarolou. Tiago continuou, acho que também estavas lá, não é? Não me lembro bem. Não me estava a sentir bem nesse dia e quase caí. Por sorte, a minha irmã ajudou-me a subir. Mas subiste tão rápido que desapareceste no ápice. Quando ela me mencionou, olhei para cima. O meu olhar encontrou o de Mariana. Os seus olhos pareciam sem palavras. Lembro-me, disse Mariana, a sua primeira frase longa e difícil da noite, nesse dia, o teu irmão estava a meio da montanha quando ninguém estava a olhar. Escalei até ao topo, mas não consegui alcançá-lo. Acontece que estava a perseguir a pessoa errada. A voz de Mariana era leve, como um ajuste de contas. Pareci confusa. Ah. Não me lembro. Mariana pareceu mencionar isso casualmente e desviou o olhar. O sorriso de Tiago vacilou e mudou de assunto. Eu menti-lhe. Na verdade, lembrava-me. Não tinha planeado inscrever-me naquele evento, mas o presidente do clube implorou-me para ir, dizendo que não havia pessoas suficientes. Depois de eu concordar, a Mariana, por algum motivo, inscreveu-se também. No final, apareceu quase toda a gente do clube. A meio do caminho, não me consegui conter e decidi desistir. Desistir é tão fácil. A única coisa de que não desisto em todos estes anos foi uma coisa. 7. Antes de nos despedirmos, o Tiago acenou com o telemóvel. Irmão, mantenha o contacto com a sua família sempre que tiver tempo. O Tiago piscou o olho à Mariana. Irmã, vamos falar. Tchau. Logo após a licenciatura, vim para a cidade B por conta própria. A Mariana, por outro lado, estava a gerir uma filial aqui, por isso estava a trabalhar temporariamente lá. Quanto ao motivo do Tiago estar aqui. Lembrei-me que, há uns dias, quando publiquei no WeChat Moments, mostrei acidentalmente uma fotografia de um ponto turístico da cidade B. A Mariana acenou para se despedir com um sorriso educado, sem dizer nem não. O Tiago foi-se embora. A Mariana prendeu o dedo nas chaves do carro. Queres levar-te para casa? Acenei com a cabeça. Quando chegámos ao fundo do edifício, virei-me para a Mariana e disse-lhe, vens sentar-te aqui. A Mariana perguntou, quem me convidou? Pensei por um momento. Amiga. A Mariana seguiu-me. Assim que entramos, passei o braço à volta da cintura da Mariana e entrei no quarto. A Mariana seguiu-me obedientemente, sem resistência. Quando a empurrei para a cama, ela virou o rosto e dispensou suavemente a minha mão. Não estamos numa relação, então não fazemos isso. Coloquei a minha mão à volta do seu pulso. Estamos a beijar-nos há tanto tempo. Não é tarde demais para agir com tanta nobreza agora. A Mariana endireitou-se um pouco, olhando fixamente para mim. Então deixe-me perguntar, que identidade está a usar para me fazer isto desta vez? Curvei os lábios. Como um casal. No segundo seguinte, a minha cabeça andou à roda. A Mariana pressionou-me. A sua mão deslizou por baixo da minha blusa, os seus dedos frios traçando as linhas dos meus músculos abdominais. Ela falou casualmente, Lucas, tu és responsável pelo que dizes. Puxei-a para cima com força. O seu hálito quente tocou-me no nariz, trazendo uma fragrância agradável e delicada. Ouvi-me dizer, claro. Eu não tinha acordado a noite toda. 8. Era tarde quando voltei a acordar. A Mariana estava deitada calmamente ao meu lado. Encarei-a por um longo momento, incapaz de resistir a um beijo na testa. A Mariana fechou os olhos, a sua mão deslizando silenciosamente sobre os meus músculos abdominais.
Ela perguntou, com ar de quem sabe: Lucas, o que estás a fazer? Eu provoquei-a, depois deste tipo de relação, chamar-me-nos pelo nome não é muito certo, certo? A Mariana abriu os olhos e olhou-me calmamente. Como se chama isto, Lucas? Bufei. Mariana, Lucas. Eu congelei. Mariana, no entanto, teve uma ideia, pequeno tesouro. O meu rosto contorceu-se. Tudo bem, cala a boca. Os seus olhos sorriram, bebê. Virei-me, puxei as cobertas para cima da cabeça e gritei baixinho. Mariana, isto é assustador. A Mariana deu-me uma palmadinha por cima das mantas, com a voz cheia de riso. Acorda. Tenho de ir para o escritório fazer horas extra esta tarde. Assim que a Mariana se levantou, liguei de imediato para o sistema. Diz-me logo. Quantas vezes mais precisa de dormir? Vou verificar, devem ser 9 vezes. O sistema fez uma pausa e exclamou em choque, 5 vezes. Isso mesmo. O cérebro do sistema pareceu congelar. Esta noite, tu, ela, vocês. Pigarreei. Tu, um sistema, não precisas de estar a pensar nisso. O sistema suspirou passado um momento e depois soltou um suspiro antropomórfico. Merda. Fiz 3 pratos e uma sopa, nutricionalmente equilibrada, deliciosa e visualmente apelativa. O sistema voltou a suspirar. Marido. Eu. A Mariana acabou de comer primeiro e foi para o escritório. Eu estava a treinar em casa. A meio do meu treino, o meu telefone tocou. Era uma mensagem do Tiago. Irmão, estou na empresa da Mariana. O pai pediu-me para aprender algo com ela para que eu possa assumir a empresa um dia. Por que é que ela disse que vocês estão a namorar? Quero jantar com ela esta noite. Pode ceder-me ela por uma noite. Fotografia. O Tiago estava sentado no sofá do escritório da Mariana. Metade da foto era do Tiago e a outra metade era da Mariana, de cabeça baixa, a trabalhar. Fiquei a olhar para a foto por um longo momento, sem palavras. Era assim outra vez. Lá vamos nós outra vez. 9. O meu padrasto tem 2 filhos. Um irmão e uma irmã. Tinha 5 anos quando a minha mãe se casou novamente. Com um misto de ansiedade e entusiasmo por entrar numa nova família, perguntei-lhe, então, sou o irmão mais novo ou o mais velho? A minha mãe sorriu e respondeu, vocês são os 2. O meu padrasto estava ao lado, sorrindo gentilmente. Pisco, sentindo-me à vontade. Mas depois, um grito forte quebrou a paz. Tiago caiu no chão, com as lágrimas a escorrerem pelo rosto. Não, não. Eu sou o irmão mais novo. Só tenho a minha irmã. Não quero um irmão. Não quero um. O Tiago gritou e soluçou. A minha meia-irmã, de 8 anos, aproximou-se e deu-me um forte empurrão. Abraçou o meu irmão para o confortar, mas depois de algumas palavras de conforto, também começou a chorar. Só quero um irmão mais novo. Só tenho o Tiago. Foi uma confusão. A minha mãe tentou freneticamente confortar os irmãos, e o sorriso nos olhos do meu padrasto desapareceu. Fiquei parado, perplexo. A minha mãe tinha uma nova família, e a família do meu padrasto tinha uma mulher e uma mãe. Tornei-me um nada. As coisas preferidas do Tiago eram as minhas. Tudo o que ele gostasse seria sempre dele. De brinquedos de infância a prémios na vida adulta. Eu não podia arrancar-lhe isso, não ousava. Não queria encarar o olhar perturbado da minha mãe, nem queria ver o meu padrasto a franzir o sobrolho e a suspirar profundamente. Eu queria ser nada. A Mariana não me deixaria ter isso. Ela forçou a sua entrada na vida que eu tinha planeado para mim. Aquilo de que eu tinha desistido por causa do Tiago, tinham retomado através das minhas repetidas batalhas com a Mariana. Eu odeio mesmo a Mariana. Só quando vi o olhar do Tiago seguir-me até à Mariana é que percebi que talvez não. Mas quando os vi caminhar juntos, desisti novamente. Eu não gostava dela, não queria lutar. Tudo o que lhe podia tirar, dava-lhe. O meu telefone não parava de vibrar. Era a Mariana. Observei em silêncio enquanto a chamada se desligava automaticamente. Tudo estava quieto. Fechei os olhos. No segundo seguinte, o meu telefone não parava de tocar. Já acordou. Saí mais cedo do trabalho. Comprei-te algumas roupas no caminho. Vamos jantar juntos esta noite. O tio G disse-me para arranjar um estágio para o Tiago. Recusei. Lucas, não estás a tentar fugir outra vez, pois não? 10. Quando a Mariana voltou, eu estava sentado no sofá, com um ar normal. Ela respirou de alívio e perguntou, por que é que não respondeu às minhas mensagens? Eu ironizei silenciosamente, o que é que estás a fingir ser? Trancaste as portas e as janelas com força e nem sequer me deixaste a chave, esqueceste que esta é a minha casa. Mariana sorriu com tristeza, queres mesmo ser irresponsável? Eu permaneci inexpressivo.
no momento seguinte, o seu tom mudou, mudando suavemente de assunto e culpando-a. Estamos numa relação agora. Se leres as minhas mensagens e não responderes, isso é considerado sangue frio. Não faças isso, ok? Psicopata. O Tiago foi-se embora. Antes de ir embora, disse-me para te dizer para voltares para casa quando tiveres tempo. Ele também me disse que a minha mãe sente a minha falta. Sim. É um truque há séculos e nunca envelhece. Não me lembro quantas vezes me enganou para voltar assim para casa. Todos estão felizes e harmoniosos, e eu estou a esforçar-me ao máximo. Sistema, anfitrião, continuem o bom trabalho. Leva-a para a cama. Siga a rotina de ontem. Desta vez, estaremos livres. Repreendi-o calmamente, tem algum lanche? Esta noite, não fiquei no mesmo quarto que a Mariana. Você. Pressionei o meu dedo contra a sua boca e disse-lhe gentilmente, preciso de um tempo de silêncio. Os meus dedos ficaram instantaneamente úmidos e quentes. As minhas pupilas tremeram. Tu. A Mariana sorriu-me com os olhos semicerrados. As veias da minha testa saltaram. Eu estava realmente impressionada. Baixei a cabeça e coloquei a palma da mão na nuca dela. Pressionei com firmeza. A porta fechou-se atrás de mim. A brisa da noite farfalhava, os ramos tremiam e o lago ondulava. O som da respiração subia e descia, voltando gradualmente à calma. O amanhecer tinha chegado. Eu perdi o controlo. Que se lixe o sistema. Sistema, anfitriã, és realmente digna de mim. Só mais 2 e estaremos livres. Claro, cerrei os dentes, tentando salvar a cara. Está tudo conforme o planeado. 11. A Mariana foi trabalhar durante o dia e eu trabalhei online a partir de casa. O estúdio que fundei com uma amiga na cidade durante a faculdade alcançou agora algum sucesso. Ao meio-dia, a minha mãe ligou, uma chamada muito esperada. A voz do outro lado da linha era gentil, já não te contactava há algum tempo. O Tiago disse que tens estado na cidade B ultimamente. Cantarolei. O Tiago anda à procura de estágio ultimamente, mas a família Santos não aceitou. O Tiago também está na mesma. Por que é que ele iria de repente para a cidade B? Deve ser tão difícil para ele estar sozinho. Mãe, interrompi, olhando calmamente para o ecrã do computador. Só me diz o que quer dizer. Podes arranjar-lhe um estágio. E deixá-lo ficar contigo durante algum tempo. O pai dele e eu tentamos convencê-lo, mas ele recusa-se a voltar. Tu és o irmão mais velho e precisas de cuidar dele longe de casa. De repente, lembrei-me do dia do acidente de viação. Liguei à minha mãe. Ela não perguntou onde eu estava nem como estava. Ela limitou-se a interromper-me ansiosamente, dizendo, há alguns problemas em casa, na empresa, e o teu pai tem se sentido mal ultimamente. É bom que estejas longe de casa para que as coisas não te afetem. Durante mais de 2 meses, ela não me contactou uma única vez. Costumava recuar várias vezes porque não queria ver a minha mãe chorar. Quando a minha mãe se divorciou, o homem ficou furioso e eu fiquei à frente dela. Quando a minha mãe voltou a casar, encolhi-me a um canto, desejando poder desaparecer. Parecia que só assim todos ficariam felizes. Mas e eu? Desliguei o telefone sem dizer uma palavra. Quando ela ligou novamente, bloqueei-a. Depois de morrer uma vez, o meu coração endureceu. Foi bom. Foi tão bom. Quando a Mariana chegou a casa, eu ainda estava de bom humor. Fui muito simpática com ela. Ela, encontraste a tua chave. Trancaste a porta outra vez hoje. O incrível da Mariana é que não se sentiu minimamente culpada depois de ter sido exposta. Ela até respondeu, aparentemente impassível, claro que não. Ela curvou os lábios para mim e inclinou-se para me beijar. Eu não conseguia ficar zangado. Depois do jantar e do banho, a Mariana, a verificar os e-mails no seu portátil, perguntou-me casualmente o que tinha em mente para esta noite. E por acaso tinha alguns. Eu ouvi dizer na medicina tradicional chinesa que dormir com alguém que se ama é muito nutritivo. Por que não? O meu olhar voltou-se para Mariana. Sistema, vocês estão mesmo a tramar. Ao ouvir isto, Mariana desviou o olhar do ecrã, tossiu baixinho e as orelhas coraram. Então queres que eu durma à noite? Depois de me odiar durante tanto tempo, a Mariana finalmente compreendeu-me. Continuei animada, é isso mesmo. Vamos dormir juntos com um maço de dinheiro. Eu sabia que me ias compreender. A Mariana continuou a trabalhar sem expressão. Por mais que a chamasse, ela ignorava-me. Que pessoa mal-humorada. Perguntei ao sistema, o que é que ela tem de errado? Ela não estava tão interessada há pouco. O sistema suspirou com um olhar triste, os preconceitos no coração das pessoas são como uma montanha amarela. A Mariana disse que o dinheiro é sujo e não me deixou levá-lo para a cama. Ela deu-me um cartão preto. Como sinal de reciprocidade, dei o meu cartão também a ela. A medicina tradicional chinesa é verdadeira. É realmente um tónico.
12. O Tiago, de alguma forma, encontrou o meu endereço. A Mariana estava lá no dia em que ele apareceu. Só me restam 2 dias de vida, por isso não estou em pânico. Tomei o meu chá tranquilamente enquanto o Tiago e a Mariana conversavam distraidamente. O Tiago disse: "O tempo tem estado tão bom ultimamente. Que tal irmos?" De repente, a Mariana perguntou: "Gostas do teu irmão?" Tiago. Eu. Mariana disse seriamente: "Mesmo que não sejam parentes de sangue, afinal são legalmente irmãos. Esse tipo de coisas, vocês sabem que é inapropriado, certo?" Tiago estava praticamente furioso. "Do que é que estás a falar, Mariana?" Mariana suspirou profundamente, parecendo angustiada. "Além disso, já deixei claro que eu e o Lucas estamos juntos. Aconteça o que acontecer, devias ter resolvido os teus sentimentos e recuado. Já para não falar do Tiago, eu já estou com uma cara muito má." A Mariana virou-se para mim e sorriu gentilmente. "Já agora, está na altura de tirarmos a certidão de casamento e arranjarmos tempo para o casamento. Encontrámo-nos há 2 dias." Ridículo. Tão ridículo. Perguntei-me se ainda estava sonhando. Tiago saiu, com o rosto pálido. Até que vi o rosto inexpressivo de Mariana regressar. Soltei um suspiro de alívio. Deve ser uma piada. A Mariana falou lentamente: "Já contei aos meus pais sobre nós. Arranja um tempinho para vir para casa comigo." Tentei lembrá-la. "Se bem me lembro, só estamos juntos há 2 dias." Mariana esboçou um leve sorriso: "Mas já me beijaste tantas vezes." Sistema, ela tem razão. Vá-se embora. 13. A Mariana estava zangada. A forma como ela demonstrava raiva era não me deixar beijá-la ou ter relações sexuais. Observei-a a trabalhar com uma cara carrancuda e, de seguida, sentei-me sozinha no sofá quando terminou. Acabei de cozinhar e perguntei: "Não vais comer?" A Mariana não disse nada. Sistema, parece fácil de persuadir. Eu. Vens. Sistema, vá até lá, sente-se ao lado dela e diga-lhe que, se ela não quiser comer, você também não comerá. Fiz o que me foi dito. A Mariana olhou para mim e disse: "Então vai com fome." Ela levantou-se então para limpar a louça. Sistema, faz de conta que não disse nada. Zombei: "Acho que mereces mesmo uma palmada." A Mariana olhou-me incrédula: "O que disseste?" Socorro. Eu disse algo sobre o sistema sem querer. Eu não. A Mariana ignorou a minha explicação e entrou no quarto, carrancuda. Fiquei sem palavras. Sistema, ela confiscou a louça, por que é que não aproveitas para comer um pouco? Que raio está a acontecer? Pare de enrolar. Passado um bocado, a Mariana foi à cozinha buscar água. Vendo-me ainda sentada imóvel no sofá, agarrou o pano de cozinha com força e lavou as chávenas com raiva durante 3 minutos. Eu, hilariante, peguei numa toalha de mão e sequei as mãos. Pare de enrolar e vá comer. Depois do jantar, a Mariana observou-me com o rosto frio enquanto eu lavava a louça, esfregava o chão, tomava banho e fazia a cama. Por fim, deitou-se lamentavelmente na beira da cama, pegou no livro que eu não tinha acabado de ler do criado mudo e fingiu folheá-lo. Suspirei por dentro e inclinei-me. Ok, já disse que não ia conhecer os teus pais. Vou conhecê-los amanhã, ok. Ela disse severamente: "Não é isso." O que é? Ela ficou novamente em silêncio. Agarrei o livro e atirei-o para o lado. A Mariana olhou finalmente para mim. Os seus olhos, sempre escuros e brilhantes, escureceram naquele momento, como se sentisse uma imensa sensação de mágoa. Fiquei atordoado. Mariana falou finalmente, com a voz baixa: "Se não gostas de mim, por que é que me beijaste?" Abri a boca, com vontade de retorquir, mas nenhuma palavra me saiu. "Dar-te-ei tudo o que quiseres. Pare de me pregar partidas." Com isto, Mariana atirou as cobertas para trás e levantou-se. Instintivamente, agarrei-lhe a mão. Ela baixou a cabeça, os olhos a brilhar, a voz forçada pela compostura: "O que mais queres?" Mariana ficou ali, com as pestanas a tremerem ligeiramente sob a luz quente do quarto. Sentia-se completamente destruída. Eu estava perdida. Encontrei a minha voz. Como é que pôde pensar isso? Já disse algo errado antes. Perguntei-te se estavas a fugir outra vez, mas nunca fugiste, disse Mariana. Simplesmente escolheste desistir de mim. A minha mente estava a girar. Sentia como se tivesse desistido algures, como se alguém me tivesse descoberto, e essa pessoa me tivesse julgado mal. Fiquei sem palavras. E, claro, como poderia a Mariana não saber da nossa situação familiar? Afinal, a família Silva e a família Pereira tinham alguns conhecidos. Só conheci a Mariana depois de me mudar para a família Silva. Claro que ela percebeu a distância entre o Tiago e eu. Também não pode ter deixado de reparar que eu a ignorei deliberadamente e me afastei dela para manter uma aparência de paz. Para que te lembres de mim, até te deixei odiar-me. Mas enquanto o Tiago aparecer, até estarás relutante em odiar-me, disse Mariana suavemente.
Não tenho o direito de te criticar, mas não quero ser a tua ferramenta para me encobrir. A Mariana puxou a minha mão e deu um passo atrás. Vou embora. 14. O sistema gemia na minha cabeça, tónica, apresentadora. Não a deixe ir. Só faltam mais 2 vezes, só mais 2. A minha cabeça estava prestes a explodir. Basta. Corri e tranquei a porta. Mariana ficou ali, sorrindo silenciosamente. Ainda estás a gritar comigo a esta hora. Chega também. Empurrei-a de volta para a cama, segurando-lhe a mão com força. Mariana. Do que é que está a falar? Essas palavras não são simpáticas. Não diga isso outra vez. A Mariana queria voltar a falar, mas eu bloqueei-lhe os lábios. O beijo entre 2 pessoas irracionais é irracional. O canto da boca dela estava ferido, e a minha língua também. Esperei até a Mariana se acalmar antes de alargar e voltar a falar. Calma. Ela respirou fundo 2 vezes e não disse nada. Olhei para ela e vi que estava calma. Pelo menos mentalmente. Se ela estava calma fisicamente ou não, não tinha importância. Mariana bufou e virou a cabeça. Retraí a língua, sentindo uma ardência. Quem é que te disse que eu ia desistir? Ao ouvir isto, a Mariana conteve a respiração e olhou para mim. Sorri e perguntei, compreensiva, então está a imitar-me para chamar a minha atenção. As orelhas de Mariana coraram e ela confessou, sim. O que se passou? Só quero partilhar contigo interesses e assuntos em comum. Quero que me olhes mais, para não reparares em nada e pensares que sou apenas uma imitadora. Eu ri alto. A Mariana continuou a encarar-me. Cobri-lhe os olhos com as mãos. Basta. As suas pestanas macias roçaram as minhas palmas, e ela perguntou, cúmplice, já chega. Precisas de explicar com clareza, senão não vou entender. Repeti, não vou voltar a abdicar de coisas importantes por pessoas insignificantes. Incluindo eu. Vens em primeiro lugar. As minhas palmas ficaram úmidas e a Mariana abraçou-me. Agarrar-me firmemente às coisas de que mais deveria ter desistido causou-me tanta dor durante tantos anos. Uma verdade tão simples, finalmente compreendi agora. 15. Não fizemos nada nessa noite. No dia seguinte, o sistema arrependeu-se ainda mais do que eu, a sério. A sério. Sem esforço, sem esforço. Não sabe o que aconteceu ontem. Tem alguma humanidade. Eu sou apenas um sistema, não um humano. Quase iniciei uma briga com ela na minha cabeça. Logo de seguida, o Tiago ligou-me, com um tom extremamente áspero, porque é que bloqueaste a mamã? Sabias que é por isso que a mamã anda de mau humor ultimamente? Eu perguntei de volta, tem alguma coisa a ver consigo? Tanto faz. Eu bloqueei-os também. 2 outros membros da família Silva também me telefonaram um após o outro. Quase me esqueci deles. Bloqueei todos. Depois dos 5 anos, fiquei praticamente sozinho. Não sentia tanto por eles como pelo Tiago, a pessoa irritante sempre presente. Quanto à minha mãe. Foi essa a vida que ela escolheu. 16. No dia das 2 últimas conclusões, o sistema foi-se embora. Antes de sair, celebrou, ótimo, anfitrião, estás vivo. Estás livre. Pode acabar com a Mariana agora. Sorri, estás à procura de problemas. O estúdio está cada vez mais movimentado e eu estou a preparar-me para regressar à cidade A. A Mariana ainda tem algumas coisas para tratar na filial, por isso chegará uns dias depois de mim. Tomei um gole do meu café, observando-a a folhear documentos tão depressa que se formaram sombras. De repente, compreendi algo. Vieste a esta filial só por minha causa? Perguntou a Mariana, com as mãos ainda a tremer, sem sequer olhar para cima. O que achas? Levantei a cabeça, refletindo por um momento, e disse, isso não é loucura. Mariana pareceu sorrir. Talvez. Ela estava usando um casaco de cashmere claro hoje, irradiando calor. Fiquei curioso. Enrolei o papel higiênico bruscamente em forma de flores, levantei-me e caminhei até ela, entregando. Mariana olhou para mim e ergueu uma sobrancelha. Não é um pouco tarde para confessar agora? Desviei-me de sua mão estendida. Mão e coloquei a flor em sua orelha. Quem te disse que me estava a confessar? Belisquei-lhe o queixo delicadamente. Mariana permaneceu imóvel, deixando-me fazer o que eu quisesse. Inclinei-me e toquei-lhe nos lábios delicadamente. É disso que se trata a confissão. Mariana inclinou a cabeça para trás, aprofundando o beijo. A meio do beijo, uma súbita compreensão atingiu-me. Recuando um pouco para apanhar ar fresco, perguntei, então aquela carta de amor da faculdade estava deslocada ou era uma confissão? Mariana engasgou-se, os lábios movendo-se ligeiramente. Pensamento rápido. Olhei pela janela, depois para a planta que estava em cima da minha secretária, e não consegui conter o riso. Ela afagou-me a cabeça. Já não nos rimos. Parem de rir. A Mariana continuou a trabalhar, e eu não pude deixar de perguntar, não estás cansada?
O quê? Ela levantou ligeiramente os olhos, mas logo percebeu: estou a gostar. Porquê? Mariana virou outra página da papelada e disse despreocupadamente: porque eu amo-te. 17. O calor dos seus lábios ainda permanecia nos meus. A luz do sol lá fora filtrava-se pelo vidro, incidindo sobre a flor de papel amassada junto à orelha de Mariana, tornando-a surpreendentemente macia. Encostei-me à sua secretária, observando as pontas dos seus dedos a traçar a letra nos documentos. De repente, senti como se todos aqueles dias, impulsionados pela urgência do sistema e consumidos pela família Silva, tivessem pavimentado o caminho para este momento de realização. Afinal, viver de verdade não se trata apenas de cumprir tarefas, mas de ter alguém disposto a perder tempo consigo, disposto a viajar milhares de quilómetros por si. Quando a Mariana terminou o seu trabalho, o pôr-do-sol já tinha tingido metade do céu de amarelo. Ela arrumou as suas coisas com cuidado, não com a rapidez habitual dos negócios oficiais, mas com um toque de ternura caseira. Levo-te à esquadra amanhã? Perguntou de repente, com as pontas dos dedos ainda a acariciar a flor de papel que eu acabara de inserir na sua orelha, que ela então retirara cuidadosamente. Não precisas, sorri, ajudando-a a carregar o casaco. Termina o que estás a fazer e vem ver-me logo. Ah, e aluguei uma casa com varanda na cidade, podemos cultivar algumas das tuas suculentas favoritas lá. Os seus olhos brilharam e ela estendeu a mão para pegar na minha. Ok, mas vai ter de regar as suculentas, acho que me vou esquecer. Apertei-lhe a palma da mão, provocando-a. Ok, então vais ficar responsável pela cozinha. Não podes esperar que eu faça a rega e a cozinha ao mesmo tempo, pois não? Mariana ficou atordoada por um momento, depois riu-se. Como é que se lembra daquela vez em que fiz ovos mexidos na faculdade? Claro que sim, sussurrei, aproximando-me do ouvido dela. Afinal, foi a primeira vez que cozinhou para mim e, mesmo que estivesse queimado, ainda comi 2 taças grandes. A ponta da orelha dela ficou vermelha aos poucos, e beliscou-me levemente, mas não me largou a mão, como na faculdade, quando sempre revirava, fazendo-me coragem, mas nunca ficava verdadeiramente zangada. No dia seguinte, quando saí, a Mariana acordou cedo para me ajudar a fazer a mala. Ela dobrou o meu cachecol com capricho e colocou vários dos meus doces favoritos na minha mala. Observei-a a mexer-se e, de repente, abracei-a por trás. Quando chegares, vamos comprar uns casacos de penas para casal, está bem? Ela virou-se e inclinou-se nos meus braços, com a voz suave, ok. Depois de regressar à cidade fui primeiro limpar o meu apartamento alugado. Tal como tinha imaginado, a varanda oferecia uma vista para a paisagem urbana distante. Comprei alguns vasos de suculentas e coloquei-os nas prateleiras da varanda. Também coloquei as suas rosas brancas preferidas na mesa de centro da sala de estar. Quando ela chegasse, este lugar seria realmente um lar. Quando os meus colegas do estúdio me viram de volta, reuniram-se e brincaram. Chefe, esteve tanto tempo fora, você e aquela vão casar em breve. Sorri e não neguei, mas o meu coração estava cheio de expectativa. Costumava pensar em casa como uma palavra distante, mas agora, pensando na chegada da Mariana, este pequeno apartamento alugado parecia um lar longe de casa. 3 dias depois, fui à estação buscar a Mariana. Tinha acabado de sair do carro, vestindo um casaco claro de plumas e segurando uma pequena mala. Quando me viu, os seus olhos brilharam e correu na minha direção. Estendi a mão para lhe pegar na mala e entreguei-lhe o chá com leite quente que tinha preparado. Está com frio? Não, disse ela, sorrindo enquanto dava um gole. Ver-te faz-me sentir melhor. No caminho de regresso, ela encostou-se a mim e contou-me uma história engraçada sobre terminar o trabalho. Contou que um colega da filial chegou a perguntar-lhe se ia encontrar-se com o namorado, e ela admitiu, timidamente. Segurei-lhe a mão, ouvi a sua voz e observei a paisagem da rua a passar pela janela do carro. De repente, percebi que a felicidade pode ser tão simples, ter alguém com quem falar, um lugar para esperar, é tudo o que é preciso. À noite, plantámos suculentas juntas na varanda. Mariana agachou-se, colocando cuidadosamente as suculentas nos vasos. Ajudei-a a passar a pá, esfregando ocasionalmente terra deliberadamente na mão, só para ver fitar-me com raiva. Depois de plantar o último vaso, ela olhou de repente para mim e disse, na verdade, passei muito tempo a escrever aquela carta de amor da faculdade. Fiquei atordoada, com medo que pensasse que eu era demasiado proativa, e também com medo de que não gostasse de mim, por isso escrevi e revi novamente, e finalmente inventei a desculpa do que perdi. A sério, simplesmente não tive coragem de te contar. Sentei-me ao lado dela e segurei-lhe a mão delicadamente. Ainda não é tarde, apontei para as suculentas na varanda. Olha, ainda temos tempo suficiente. Podemos plantar suculentas juntas, cozinhar juntas e compensar todo o tempo que perdemos. Ela apoiou-se no meu ombro e sussurrou, está bem. Mais tarde, o nosso estúdio tornou-se cada vez mais movimentado, e a Mariana encontrou um emprego que adorava na cidade. Todas as manhãs, acordávamos juntas, ela fazia o pequeno almoço enquanto eu arrumava as malas. À noite, quando chegávamos do trabalho, regávamos as flores na varanda ou aconchegávamos-nos no sofá para ver um filme. Aos fins de semana, íamos ao mercado, comprávamos legumes frescos e cozinhávamos juntas. Por vezes, ela ainda fazia ovos mexidos, mas eu ainda comia 2 taças grandes, como fazíamos na faculdade.
Uma vez, alguém da família Silva tentou entrar novamente em contacto comigo, ligando para o meu número antigo. Olhei para o identificador de chamadas e bloqueei-o. A Mariana sentou-se ao meu lado, segurando a minha mão. Ignorem-nos. Vamos apenas viver as nossas vidas. Assenti e aconcheguei-me no seu abraço. Sim, agora tenho o meu próprio estúdio e um lar acolhedor. Aqueles passados infelizes já não importam. Era de volta ao dia na faculdade em que vimos a neve juntos pela primeira vez. Uma ligeira queda de neve caiu na cidade A Mariana e eu sentámo-nos nas cadeiras de vime da varanda, envoltos em casacos a condizer, a beber chá com leite quente. Flocos de neve caíam sobre as suculentas na varanda, uma camada leve e fina como uma pitada de açúcar. Lembras-te de quando víamos a neve no recreio na faculdade? Perguntou Mariana de repente. Claro que me lembro, disse eu com um sorriso. O teu nariz estava vermelho de frio, mas ainda assim insististe em arrastar-me para construir um boneco de neve, e ele acabou por ficar mais pequeno do que tu. Ela beliscou-me levemente, mas sorriu. Então vamos construir outro desta vez. Será certamente mais alto do que da última vez. Concordei e levantei-me para pegar nas minhas ferramentas. A Mariana seguiu-me, ainda agarrada à flor de papel que tinha guardado com tanto cuidado, foi o meu primeiro presente para ela. Era simples, mas ela manteve-a escondida durante tanto tempo. Os flocos de neve continuaram a cair enquanto construíamos um boneco de neve na varanda, as nossas gargalhadas e quando por longe. Olhei para o perfil sincero da Mariana e, de repente, apercebi-me de que a liberdade de que o sistema falava nunca era sobre escapar a uma missão, mas sim sobre encontrar alguém que nos faz querer ficar. Costumava estar constantemente em movimento, sempre a corresponder às expectativas dos outros, mas agora posso finalmente viver para mim, para a pessoa que está ao meu lado. Quando o boneco de neve ficou pronto, a Mariana abraçou-me de repente por trás e disse, amo-te. Virei-me, peguei-lhe na mão e beijei-a delicadamente na neve que caía. Eu também te amo. Sempre amei.